gente, eu sou a Débora Francisca e está no ar mais um Toque Pretas, um lugar que dá voz à comunidade negra. Hoje vamos falar um pouco sobre um tema profundo e necessário, as dificuldades de ser uma adolescente negra e menos favorecida em uma sociedade que ainda valoriza mais o poder, o acesso e a posição social do que o que realmente importa, a essência, o caráter e os sonhos das pessoas. Vivemos em um tempo em que muitas meninas enfrentam desafios diários apenas por causa da sua cor de pele ou condição social em que nasceram. Mas é justamente nesses desafios que surgem a força, a resistência e o brilho que fazem a juventude negra seguir em frente. Abrimos caminhos e conquistamos espaços. Hoje queremos refletir sobre a importância de se reconhecer, se valorizar e acreditar que o lugar de cada menina preta é onde ela quiser estar, com orgulho, coragem e voz. E para conversar comigo sobre esse tema tão importante, eu recebo com muito carinho Ana Clara, apresentadora do quadro Plantão da Alegria do programa Alegria na TV, aqui na TV Alegria. Seja muito bem-vinda, Ana Clara. Se apresente pro pessoal. Oi, gente, eu sou a Ana Clara, vulgo Aninha. Eu estou apresentando agora um pouquinho do Plantão Alegria, aqui no Alegria da TV. Então, se vocês me acompanham. Ana Clara, para começar nosso programa Toque Pretas, eu queria saber, como é que foi a sua infância? A minha infância foi uma infância, foi normal, muito de boa, mas sempre com uma pegada assim, um pouco racial e tal, principalmente por conta do meu avô, porque o meu avô, eu gosto de chamar ele de preto chique. O meu avô, ele é negro. E, desde pequena, eu sempre vi muitos olhares julgadores com ele, comigo também, com a minha mãe, com as minhas tias, que é tudo da minha cor para mais escuro. Então, pode saber. E minha avó, ela é branca, parece minha avó e 2 tios meus, são muito, muito, muito branco mesmo. Então, a gente fica, será que quando eu ando com algum do tipo, eles ficavam, será que essa é adotada? Será que ela é sobrinha mesmo? Será que ela é sangue mesmo? Então, sabe como que é essas coisas, esses comentários. Na escola também, porque eu estudei 8 anos em uma escola particular. Então, sempre... Nem sempre a escola particular, mas sempre a escola particular. Pois é. Então, a minha escola particular sempre teve aqueles riquinhos, que era tudo branco, loiro e dos olhos azul. Basicamente a escola toda. Então, era um olhar, será que ela tá no lugar certo? Sempre me incomodou bastante, mas sempre deixei meio sussa. Assim, uma das coisas que a gente mais vê na nossa sociedade é isso, porque o âmbito familiar composto por pessoas pretas é um lugar seguro, é um lugar que a gente vê essa diversidade, é um lugar que a gente se sente esse reflexo. E aí quando a gente vai pro meio escolar, é totalmente o oposto, porque tem várias pessoas de vários jeitos, de várias cores, e quando o seu primeiro contato com a escola é uma escola particular, eu acho que assim, é mais difícil, porque querendo ou não, os lugares mais elitistas e considerados de pessoas ricas da sociedade, como escolas particulares, são ocupadas, na maioria, por pessoas brancas. Então, eu posso dizer por experiência própria que a primeira escola que eu estudei foi uma escola particular integral, e eu lembro que tinha uma menina do cabelo liso, e o cabelo dela ia até assim a bunda, gigante e cheio, e ela tinha uma franjinha cheia até aqui. Eu falava, não, eu quero um cabelo liso e cheio desse jeito, eu quero uma franjinha desse jeito. E eu lembro que todas as mulheres da minha família tinham um cabelo alisado. E eu falava, se todo mundo tem o cabelo alisado, eu também posso ter. Nossa. E eu quero ter o cabelo igual daquela menina, com a franja igual daquela menina. E aí eu lembro que eu cortei a franja e foi uma cagada, porque eu cortei a franja esticada aqui. Quando ela encaixeou, ela chegou aqui, não tinha franja. Nossa. Era o baby hair dessa grossura assim, ficou horrível. E eu, não, mas eu quero ter franja, eu quero ter franja, eu quero ter franja. E é muito isso, de você não, pelo menos na escola que eu estudava, não sei se foi com você, eu não me via representada, porque a maioria dos alunos eram brancos, loiros, ou do olho azul, e aí as pessoas que eram da minha cor eram professoras, eram pessoas que trabalhavam lá, não eram alunos. E eu ficava, oxe, como assim? Se na minha família tem um monte de gente da minha cor, por que nos outros lugares não tem? Porque era o único lugar que eu frequentava. E com você, como é que foi essa experiência na escola?
Nossa, na escola sempre foi um ambiente, tipo, porque lá em casa a gente brinca muito com a nossa cor. A minha tia, ela é professora de geografia, tá? Amo ela. E ela, quando falava alguma coisa, tipo, da África ou alguma coisa do tipo, em geografia, então ela sempre ficava, tipo, eu vim de lá, eu sou negona mesmo. E aí, sempre foi assim, a minha tia fala assim, eu sou negona. Minha mãe, ela tem umas brincadeiras com as minhas, tipo, tia-prima, sabe? Tipo, desses tipos de brincadeira. Então, um ambiente familiar era uma brincadeira, realmente brincadeira, que você via que todo mundo estava bem. Mas, tipo, uma criança, tipo, de 3 aos meus 11 anos, foi tudo em escola particular. Então, eu cresci lá. E lá na escola, eu não conseguia levar como uma brincadeira. E, tipo, às vezes nem era brincadeira realmente. Então, se tivesse algum desenho... Porque, tipo, eu não sou aquele negro Você não é bonito. retinta. Pois é, eu não sou aquele negro bonitão, que é todo bem cheio. Mas era só ter, tipo, uma foto de um macaco lá em algum negócio. E falar assim, nossa, olha a Ana ali. E eu ficava, tipo... Para a gravação. Quem disse isso? Eu ficava, tipo... Vai ser desse jeito. Na escola que eu tô agora, ela é um ambiente que, tipo, tem uma pessoa que é um pouco... acho que ele é um pouco... Ele é do meu tom, mais ou menos. E aí a gente brinca com ele brinca com a gente. E eu comecei a levar mais a brincadeira. Tipo assim, se me fala assim, você é um macaco, aquele macaco do livro. Eu falo assim, então eu sou melhor que você, porque eu subo nas árvores e ainda tô no livro. Então, já fui ambientizando e não ligando muito pra isso. Porque se eu fosse ligar, ia ser, tipo, eu ia chorar quase todo dia. Eu e um monte de gente da sala. Mas a gente pode... A gente tem que também ter limites, né? Porque na sociedade que a gente vive hoje em dia, na maioria dos casos, o racismo ele vem velado, né? Então, é como uma forma de brincadeira, é um preconceito aqui, ali, é uma frase. E a gente, na maioria das vezes, a gente não percebe, mas está ali, entendeu? Então, assim, realmente, se você dá essas liberdades, tudo bem. Mas igual você falou, a gente não pode levar todas as coisas na brincadeira ou levar tudo a sério, porque a gente sabe, né, que os adolescentes e, assim, na nossa idade, na nossa faixa etária, a gente tava falando aqui que a gente queria ganhar presente Dia das Crianças, mas a gente sabe, né, que os adolescentes da nossa faixa etária, eles têm essa mania de fazer brincadeiras sobre personalidade dos outros, sobre o corpo, sobre o jeito, e na maioria das vezes tá tudo bem levar nessa brincadeira, tá tudo bem a gente rir e tal, tanto é que tem um monte de meme por aí sobre várias coisas e tá tudo bem. Mas a gente tem que saber o nosso limite, né? E se você reconhece seu limite, você consegue conviver e se defender dessas coisas. Do racismo velado, do racismo e de brincadeiras de mau gosto também, né? E quando você começou a perceber que o mundo te via de uma forma diferente por causa da sua cor? Eu percebi quando uma vez eu saí com meu avô. E, nossa, peraí, senão eu vou começar a chorar aqui. E aí a gente saiu juntos e tipo, acho que foi pelo mercado, coisa do tipo. E aí o meu avô, ele tem quase ele vai fazer 90 anos esse ano, mas ele não aparenta ter essa idade. E eu fui saindo com ele. E aí, sabe aqueles olhares, tipo, que nojo, Meu eles estão Deus. aqui? E aí eu pararam o meu avô e falaram assim, o senhor tem como sair do estabelecimento, por favor? Tipo assim, ele não fez nada. E aí foi aí que eu me toquei a diferença que a gente tinha por conta da cor e tal. Porque ela tava um ambiente basicamente por brancos. Quem falou que meu avô era branco, então... E eu nunca tinha notado isso, porque minha avó, ela era branca, tipo, dos olhos azuis, loira. E meu avô não. Ele é negro, alto. O meu bisavô, um dos dois, não lembro no momento, era escravo. Então você fica tipo, será que tá certo isso? O que aconteceu? Então foi aí nesse momento que eu percebi como que o povo tratava a gente diferente. E como é que foi a reação do seu avô em ser pedido pra te sair do ambiente? Foi tipo, ele tava tipo com uma cara tipo, o que eu fiz? Será que foi só por conta da minha... Sabe quando aquela cara tipo, mas saiu numa boa
E, tipo, quando eu era pequena, eu nem cheguei a perguntar pra ele e tal, como que ele se sentiu, o que que tinha acontecido. Eu não tava entendendo direito o que que tava acontecendo. Mas foi, tipo, sabe, eu tomei um pouco de, tipo, arrasado, tipo, de mesmo nos tempos de hoje, que a tecnologia tá vindo, tá tudo vindo evoluindo, e mesmo assim continuar, eu acho que foi uma cara mais de E decepção. se fosse hoje em dia, como é que você reagiria? Que você falou que você era menor. Eu agiria falando assim, tipo, chegaria na pessoa, falaria por que que ele tá fazendo esse tipo de coisa, e falaria que ele não poderia tratar outras pessoas diferente por conta da cor dele. E eu acho que hoje em dia ia ter bem menos, por conta que hoje em dia tem muitas pessoas defensoras, então a gente vai Tem muitas vendo. barreiras sendo quebradas, né? Pois é, tem muitas barreiras sendo quebradas, não só contra isso, mas um monte de outros tipos de coisas também, várias bandeiras sendo levantadas. E teve algum momento na sua infância em que você se sentiu diferente das outras crianças? Nossa, diferente assim, eu acho que não. Eu acho que não, realmente, porque minha infância foi uma infância até que normal pra uma pessoa, né? Mas que todo mundo tratava eu bem e tal, fazia brincadeiras e tal. Mas eu nunca me senti tão negociada assim, não. E você já sofreu algum tipo de preconceito? Tipo de preconceito forte não, porque eu levo muito, tipo, na brincadeira. Então, eu não me deixo abalar por nada. Quando alguém fala alguma coisa do tipo, eu falo assim, ó, a pessoa tá num dia ruim. Eu sou, tipo, o jogo do contente, da Poliana. Meu Eu Deus, sou eu mesmo. odiava! Eu odiava a Poliana, gente. Pra mim, eu ficava assim, tipo, nossa, se ela não tem um dia ruim... E, tipo, a menina sofreu a vida inteira e ela ficava, ai, mas não sei o que, eu tenho que ver as coisas pelo lado bom. Nossa. Pelo amor de Deus, se eu sofresse metade que aquela menina sofrer, se eu chegasse lá e tivesse uma menina daquele jeito, eu ia, nossa, é porque aquela menina é sonsa, aquela Poliana é sonsa. Meu Deus. Assim, eu não sei. Eu acho que é o seu jeito de reagir às coisas, né? Mas pra mim, eu fico muito na defensiva. Eu fico assim, você me chamou de quê? Você falou o quê? E eu já fico na... Ai, eu sou assim, eu me conheço, não vai dar. Dependendo do dia eu também fico assim, mas grande parte dos dias eu sou mais, falou desse jeito, beleza. Tento me controlar ao máximo, não tento me rebaixar a esse nível de ficar gritando, de ficar indo procurar confusão. É igual alguém falar mal de mim, alguma coisa do tipo, eu, tipo, abaixo minha guarda. Se em um momento eu encontrar a pessoa sozinha, tipo, sem ninguém, eu chego nele e converso, falo assim, ó, você tá falando isso de mim, eu não sou assim e tal. E se não parar, beleza, não é verdade, então deixa isso pra lá. E o que você aprendeu com essas experiências da sua infância? Eu aprendi que tem muita coisa que a gente tem que ser evitada. Então, tipo, se você tá numa escola particular e você é a única pessoa com um tom um pouco mais escuro de lá, evita os comentários. Então, tipo, tanto que eu tava vendo até um TikToker esses dias, que ele falou que quando ele era pequeno, ele não levava banana pra escola, pra evitar aqueles tipos de comentários, sabe? Eu conheço esse cara, ele é muito engraçado, eu gosto dele. Pois é, pra evitar esse tipo de coisa e tal. Então, tipo, saber brincar também, eu fui aprendendo ao decorrer dos anos com isso. E foi isso que eu adquiri na minha infância. Então, essas foram as experiências, né? E quando que você começou a entender o que era o racismo? Eu comecei a entender como era o racismo pelos olhares de julgamento, no caso do meu avô e tal. Então, desde pequena, eu sempre dei uma entendida assim o que era. Você sempre teve essa consciência, né? Sim, Quem te ajudou a lidar com essas experiências? a minha mãe, a minha tia e o meu avô. A minha tia, por conta, tipo, que ela fazia muita brincadeira e tal, e sempre sentou aí comigo e conversou. O meu avô, porque ele sempre foi uma pessoa muito gentil, então eu vi que, tipo, eu não deveria ir pelos outros, porque eu sei como que é uma pessoa desse jeito. E a minha mãe, porque a minha mãe tá sempre me apoiando em tudo que eu preciso. É mãe, né, gente? Então, ela sempre tava ali do meu lado. Já teve vez eu chegar em casa chorando e ela ir lá e falar assim, Ana, por que você tá assim e tal? Então, principalmente o apoio da minha mãe e da minha tia, que foram muito essenciais pra quem eu sou hoje. E qual a situação que você chegou em casa chorando? Você pode contar pra gente? Eu acho que foi quando eu era pequena e eles, tipo... acho que foi do livro mesmo, que foi quando eu não entendia a parte de brincar, porque aconteceu uma na particular e uma na pública.
na parte do livro, que fala assim, essa aqui é você. E tipo, sabe quando você aguarda isso o dia todinho e você fica guardado? Aí você bate o último sinal da escola, você começa a chorar assim. Foi bem assim, foi bem nesse dia. Já teve dia, tipo, sabe esses pisos, tipo, de madeira, que tem corzinha de madeira? Daí ele apontava assim e falava assim, nossa, se você deitar no chão, você desaparece. E aí foi momentos muito traumáticos. Sim. Isso é as marcas do racismo, né? Mesmo sendo uma brincadeira, mesmo sendo um comentário ou outro, a gente vê, né, que isso deixa marcas na gente que a gente leva pra vida, na maioria das vezes. Já aconteceu muitas coisas desse decorrer dos anos, e como você disse, eu não sou preta retinta. Imagina se eu fosse, se nós duas fôssemos retintas e tivéssemos o cabelo crespo mesmo, eu acho que a gente sofreria bem mais, mas assim, mesmo... E outra coisa também que eu fico numa raiva é quando eu tô falando sobre algo, quando eu tô militando mesmo, e a pessoa vira assim, mas por que você tá falando sobre isso? Você nem é preta de verdade. Nossa, isso me dá uma raiva. Eu fico assim, nossa, imagina se eu fosse, né? Imagina se eu fosse, tanto que eu ia sofrer, porque... Eu tenho uma irmã que ela é MC de batalha de rima de hip hop. Então ela tá sempre envolvida com isso. E tipo assim, quando ela rimava e tal, uma coisa sobre negra e tal, ela ficava com a cara desse tamanho quando a gente falava, tipo, Fubá, você não é negra. Nossa, sim, dá uma raiva. Vamos se fechar? Porque... E como que você lida quando percebe algumas atitudes racistas com outras pessoas? Com outras pessoas, eu, pelo fato da minha idade, tamanho, tudo, eu não posso, tipo, chegar em outra pessoa conversar, porque ninguém vai me levar tão a sério. Mas, tipo, se eu vi que... Porque eu sou acolhedora, pra quem não sabe, em CEPIS tem esse tipo de projeto. Eu sou acolhedora. Então, se eu vi alguém falando alguma coisa do tipo, eu não converso com a pessoa que falou, mas sim com a pessoa que ouviu. Eu chego, converso, falo que não... E o que é o CEPI? Explica pro pessoal. CEPI, Centro de Ensino Período Integral. Tá? É estudo integral, gente. Estudo integral. E é um lugar... O meu CEPI, CEPI Maria Rosilda, ele é um CEPI muito acolhedor e cheio de projetos. Tem PJ, que é Projeto Juvenil. É tipo aula que os alunos fazem para aprender as coisas. Tanto que, falando em PJ, a gente tem um projeto juvenil que é sobre raça. Que legal. Eu achei muito interessante nesses dias, tanto que eu já fui líder de um PJ. A gente tem sobre isso, a gente tem sobre moda, que a gente, bimestre passado, a gente fez um desfile sobre modas africanas. Que massa. Então a gente sempre tá por ali. Muito bom ter cultura nas escolas, né? Sim. As eletivas também. A gente fez uma eletiva Na apresentação da eletiva, a gente tinha que falar de cada continente da África. País da África. País da África, não era continente. Cada país da África. E aí, cada um falou da sua região. Aí a gente foi estudando sobre isso. Sim. E aí a gente sempre vai ter esse tipo de coisa, no PJ, eletiva, nas aulas normais, a gente tem muita palestra, tanto que esses dias eu dei uma palestra do Outubro Rosa. Então eles estão sempre envolvendo os alunos com muitas coisas. E na sua escola, tem professores que te ajudam e te inspiram a se sentir mais confiante em relação a questões raciais? Sim, não só as questões raciais, mas sim muitas coisas. A gente tem cerca, se eu não me engano, são 3 professores, tipo, negros, tipo, negrão mesmo, assim. E a gente tem, a gente acha que a gente só tem 2 professores brancos. O resto é tudo mais ou menos dessa cor, que brinca com a gente sobre isso também. Então é uma coisa que eu acho muito da hora também sobre isso, ter vários professores, é bem inclusivo lá, então. Parando pra pensar aqui, professores pretos, eu tenho só 2 de 13. Gente, agora que eu reparei. De você falando, realmente, né? E eu estudo na escola particular. Esse dia eu fui visitar a escola, porque talvez ano que vem eu volto pra minha escola particular, mas já com outra mentalidade e tal. E eu vi, não era 13, era quase 25 professores. Meu Deus. E só tinha um. E ele nem era tipo negro assim, ele era um pouco mais escuro que eu.
Ele era negro, mas o negro claro. Mas o negro claro, né? Tá. E realmente, mas é muito louco isso, porque a gente vê que... Não sei você, mas eu reparo sempre. Assistindo série, vendo desenho, andando, tipo assim... Esses dias minha amiga... A gente tem um fobia no TikTok, né? E aí minha amiga mandou um vídeo pra mim assim, que era as duas pessoas assim no restaurante, e aí ela virava e falava, nossa, tá muito legal. Aí a outra virava, mas eu consigo contar nos dedos quantas pessoas negras estão aqui e não estão trabalhando. E eu sou muito assim, gente, eu tô num restaurante, eu tô em um lugar e eu fico assim, olhando e prestando atenção nas coisas, porque realmente, o lugar que você está influencia em quem você é. Então, quando você repara e começa a reparar nessas coisas, você percebe que a gente vive numa sociedade elitista em que pessoas pretas geralmente não estão em lugar de poder e que pessoas pretas não frequentam lugares de uma classe maior, vamos dizer assim. Então, quando você vai em um restaurante mais chique, é quase inexistente a quantidade de pessoas pretas e pretos retintos que estejam ali aproveitando o local e não trabalhando. E quando você começa a perceber isso, sua mentalidade muda em relação a tudo. Igual eu falei no Talk Pretas e eu vou repetir. Eu estava assistindo uma série com 8 temporadas e em 4 temporadas, tipo assim, aparece muita gente em 4 temporadas, gente, numa série. Eu vi 4 pessoas pretas. Em 4 temporadas, ou seja, uma pessoa preta pra cada temporada. E eu fiquei assim, gente, não é possível que não tinha um ator ou atriz preta a mais pra você colocar na temporada. E assim, eu percebo, gente, eu sou chata com isso, eu percebo sim. Não que eu vá desistir de assistir a série, mas eu reparo nisso e... Você repara nessas coisas, assim? Assim, eu reparo muito, mas, tipo, não é pra tanto. Até porque os filmes que eu assisto é mais filmes de... Ai, como que fala? Tipo, filmes mais estadunidenses. Então, sempre vai ter muita pessoa negra e coisa do tipo. Filmes antigos também, daqueles, tipo, antigão mesmo. Os mais antigos geralmente não tem pessoas pretas. Eu assisto muito desse tipo de coisa. Eu assisto muito filme que fala sobre isso, que tem muita representação no basquete, muitos filmes bem legais também. E um filme que eu gosto bastante é o Um Espião e Meio, que um dos personagens, ele é negro. Então, e você vê aqui, pra mim, ele é um dos personagens mais legais. É um alívio cômico ali. Ele é incrível. Icônico, véio. Ele é um divo. E você acha que as escolas falam o suficiente sobre racismo e diversidade? Eu acho que não. Porque, tipo, dia 20 mesmo, que é o dia do racismo. Tá certo? Dia da consciência negra. Consciência negra, isso. Desculpa, gente. Dia do racismo. Dia do racismo. É o dia pra você fazer racismo à vontade. Credo, gente, que eu... É o dia da consciência negra. Dia da consciência negra. Já teve, nas 2 escolas que eu estudei, a gente ganhou um papelzinho, tipo, com a mãozinha assim e só. E palestra pra mim não... É irrelevante. É relevante. Tipo assim, você pode reparar, gente, geralmente, para as crianças que estão me assistindo, vocês não vão poder mentir. Quando vocês vão na palestra, vocês entendem 10% do que a pessoa tá falando. Sim. Tipo, na maioria das vezes, todas as palestras que eu já escutei, e olha que eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, gente. Eu gosto de me dedicar naquilo, em atividades extracurriculares da escola, mas não dá palestra pra mim. Pode me dar um livro, pode me dar um slide, mas palestra não dá. E geralmente é sempre o que fazem, sobre consciência negra, sobre mulher, sobre o dia da mulher, é sempre palestra. Eu sou uma das pessoas que, tipo assim, precisa de alguém pra falar tal coisa. Ana. Então, muita palestra eu faço e tal. O dia da consciência negra do ano passado, eu falei assim, não, eu não vou dar um papelzinho pra cada um e um bizinho assim, desse tamanho. Então, eu fiz uma palestra. Nessa palestra, eu quis deixar mais interessante. Então, eu fiz tipo um teatro, chamei... Massa. E uma coisa que eu fiz que eu achei muito interessante, que pode ser aplicado, foi colocar os atores na plateia. E como se eu estivesse chamando pessoas da plateia pra lá. E ele fez um teatro muito bonito e chamou a atenção. Então, eu tô sempre caçando como melhorar. Porque, querendo ou não,
se colocar uma pessoa falando 10 minutos falando sobre o mesmo assunto, eu vou ficar assim, quase dormindo. Então, eu que pratico, eu gosto sempre de estar evoluindo. Uma coisa, na minha escola passa muito filme desse tipo de coisa. Sim. E, tipo, é uma coisa que chama a nossa atenção pra gente ver o que tá acontecendo. Então, um filme que, tipo, presta atenção, uma palestra interativa, uma palestra que pode chamar até outras pessoas mesmo. Então, eu acho isso muito legal, principalmente de CEPI. CEPI tem muito isso. Sim, gente, eu conheço várias pessoas que estudam no CEPI e na maioria das vezes eles sempre falam sobre isso, sobre essa inclusão, sobre esses projetos que tem. São projetos muito legais que eu acho que deveriam ser aderidos por todas as escolas brasileiras, porque realmente tem muitos projetos no CEPI que incentivam as crianças a fazerem muitas coisas, que em escolas normais essas crianças não seriam incentivadas. E como você e seus amigos lidam com essas questões de cor e diferenças sociais? Então, eu tenho um amigo que ele é um amigão mesmo pra mim, a gente conversa bastante. E a gente tem o mesmo tom de pele, não muda nada, 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 nada. E a gente é as duas pessoas que o povo mais brinca, assim. Então, a gente sempre tá, tipo, se apoiando, sempre fortalecendo um ao outro. Porque, querendo ou não, às vezes fica até chato. O povo falando sempre um monte de brincadeira pra você. Então, tem hora que eu chego nele e falo assim, nossa, tô cansada. Ele, Ana, seja forte, a escola já tá acabando, vamos, respira. E é a mesma coisa com ele. Então, a gente tá sempre lidando junto, com uma parceria enorme. Porque, querendo ou não, a gente é os que mais ouve esse tipo de coisa. Sim. E aí, ver outras pessoas falando muito sobre isso da gente. Então, a gente tá sempre aqui lá pra se apoiar. Sempre. Uma das coisas que uma das convidadas do Talco Pretas falou que eu nunca vou esquecer é sobre o quanto é necessário pessoas pretas serem amigos de pessoas pretas e apoiarem pessoas pretas. Porque desde sempre, historicamente isso, sobre essa rivalidade que a sociedade, o sistema colocou uns contra os outros, de países da África serem colocados uns contra os outros para ficarem mais fracos e roubarem escravos. Então, é uma carga social que a gente leva de ser colocado uns contra os outros. E a gente vê isso também na questão de gênero, que as mulheres são colocadas umas contra as outras. E isso acaba não apoiando e não fortificando a causa. Então, eu falo assim, quanto mais você apoia pessoas pretas, quanto mais você apoia as pessoas que lutam pelas mesmas causas que você luta, você fica mais forte. Você tem um apoio e um braço amigo para ficar junto. E você sente orgulho de quem é e quem está se tornando? Eu sinto orgulho sim, porque quando eu apoio, principalmente, e uma coisa, eu levo pra vida uma coisa assim, pode parecer nada a ver, mas na minha cabeça faz sentido, que é as tranças e tal, porque não tem como você fazer as tranças na Go, que eram usadas para achar os caminhos, sem a ajuda de alguém. Então, essa ajuda começou lá e deveria ser continuada até hoje. Então, eu estou sempre querendo ajudar, sempre falando. Tem pessoas brancas na nossa escola. Hoje mesmo, uma pessoa de outra sala, que a gente estava conversando, falou sobre isso. E aí um amigo meu chegou e falou assim, por que você tá falando isso? Você tá vendo que ela não tá confortável? Então, e eu vendo que, tipo, ele viu que eu não tava confortável, ele sabe como que eu sou desse tipo de coisa. Então eu fico muito orgulhosa com isso. E entre seus amigos, você vê que você traz essa representatividade e essa questão da militância pra eles? Explica isso pra eles. Eu acho que sim. O meu colega que eu falei mesmo, que a gente se apoia bastante, a gente além de falar muito sobre isso, a gente sempre explica, tipo, se tal coisa a gente fazer fica meio estranho pra sociedade, é melhor, a gente vamos evitar isso. E a nossa sala em si é uma sala muito unida, então a gente sempre vai ter esse tipo de coisa. Sempre uma união enorme. E já houve alguma situação em que você se sentiu inferior na escola ou em outros lugares? Nessa escola em específico, não. Porque é uma escola muito diversa, até porque é estadual. Mas na minha antiga escola, que era particular, eu sempre senti um olhar, uma coisa assim. E eu sempre ficava por isso mesmo. Sempre levei o tá bom, beleza.
Realmente é uma das coisas que, igual eu falei, gente, quanto mais elitista o lugar, mais você se sente. Igual uma questão que a gente tava discutindo, eu e minha família, esses dias, porque saiu um vídeo e repercutiu muito sobre uma menina que entrevistava pessoas pretas e falava, a pessoa branca pode frequentar pagode? E aí, tipo assim, apareceram 5 pessoas pretas e falando, pessoas brancas podem sim frequentar pagode, mas assim, tem que saber o seu lugar. Pessoas brancas podem sim ir em roda de samba, mas assim, tipo, você tem que entender a causa, porque o pagode foi um ritmo musical criado por pessoas pretas, então vai entendendo a causa, vá tendo consciência. E foi basicamente isso que foi no vídeo. E aí uma mulher branca falou que as pessoas desse vídeo estavam sendo racistas com pessoas brancas, porque eles estão usando o mesmo discurso que pessoas brancas fizeram para pessoas pretas no passado, falando sobre essa segregação racial, falando sobre que tem lugar para pessoas brancas e tem lugar para pessoas pretas, que era o que as pessoas negras estão lutando contra e que estão fazendo igual agora. E aí a gente estava nessa discussão lá em casa sobre esse vídeo. E aí foi uma das coisas que minha mãe falou e que mudou totalmente minha mentalidade, que ela foi num pagode de pessoas brancas e ela falou que até o olhar das pessoas lá, até o jeito como as pessoas pretas são tratadas nesse pagode de pessoas brancas é diferente. E a gente vai ver que se você for um branco que vai num pagode que é majoritariamente pessoas pretas, você não vai se sentir deslocado. Você vai ser acolhido. Você vai se sentir igual você se sente em outros lugares. Mas se você for uma pessoa preta e tiver um lugar onde majoritariamente as pessoas são brancas, você se sente deslocado. E essa é a principal diferença. O que você acha disso? Então, eu não vi esse vídeo, mas eu acho que eu espero que você tenha visto um vídeo de uma pessoa branca perguntando pra uma pessoa negra se podia fazer trança nagô e trança engraçada. E aí, você sabe quando a pessoa viu, tipo, pode, né? Mas tem que entender o conceito. O motivo, né? E na minha esses dias estava até aparecendo bastante pessoas brancas fazendo trança, tipo, nagôzona. Na minha cabeça, pode fazer. Mas, tipo, sem achar que isso só é bonito. Porque tem uma história, um contexto. Igual a capoeira. Capoeira foi uma coisa, um momento que eu presenciei eu mesma. Que eu tenho um colega que ele é capoeirista. E aí uma pessoa branca, uma menina branca, cabelo escorrido, loiro, dos olhos azuis. Perguntando pra ele se ela podia fazer capoeira também ou se eles iam ter algum tipo de preconceito com ela. E tipo, você olhava tipo, mano, o lugar é livre, o lugar é público. Sim. Você pode fazer o que você quiser a partir do momento que você entende o conceito disso. E eu sempre olhei tipo, tá bom então, né? Mas vamos entender. Então eu acho muito interessante isso, esses vídeos. Essa questão das tranças, na maioria dos vídeos, quando trazem esse assunto e falam sobre esse assunto, as pessoas ficam, mas os vikings também usavam tranças. Mas não sei o que, nos nórdicos também usavam tranças. E aí a gente vê que são culturas e histórias completamente diferentes. Porque eu não sei sobre isso, tá, gente? Eu sei sobre a cultura preta. Mas pelo que eu entendi, pelo que eu busquei, os vikings usavam tranças para mostrar quantas guerras eles tinham ganhado e para mostrar uma posição hierárquica. Então, quanto mais tranças você tinha, mais poder você tinha naquela sociedade. E era assim que os vikings usavam as tranças. E a gente vê que no meio preto, para as pessoas africanas, as tranças têm um sentido completamente oposto a isso. As tranças é uma questão de empoderamento, de resistência. Então, igual você falou, as pessoas pretas usavam as tranças para mostrar os caminhos, para refletir o que elas estavam passando naquele momento. Então, uma das coisas que mais aconteciam no tempo da escravidão é o preto chegar no Brasil e rasparem a cabeça dele para ele não ser identificado como pessoa e sim como objeto. E esse movimento das tranças era para trazer uma essência e uma resistência. Então são coisas completamente diferentes. Você é branco, você quer fazer trança? Vai! Você é branco, você quer fazer capoeira? Vai! Você quer ir no pagode? Vai! Pode ir! Ninguém tá te amarrando, não! Mas vá
sendo uma pessoa e tendo a consciência das coisas. Eu acho que é isso. As pessoas pretas, elas vão nos lugares, assim, pelo menos as pessoas pretas com quem eu ando e que estão nesse lugar de militância, porque não basta não ser racista, como dizia a Djamila Ribeiro. Não basta não ser racista, devemos ser antirracistas. Então as pessoas que são antirracistas, que são pessoas pretas, elas vão nos lugares com essa consciência. Elas já vão preparadas, a maioria das pessoas pretas tem barreiras em relação a isso, porque não é a maioria que consegue lidar com isso e se colocar num lugar de respeito. A gente tem que falar a verdade. Não é a maioria das pessoas pretas, principalmente as mais velhas, que têm esse respeito. Então a gente pode ver pessoas pretas sendo racistas porque não tem essa consciência. Então, hoje em dia, a gente vê que as pessoas, no geral, estão tendo mais consciência e estão entendendo a história, estudando e se antenando nessas coisas, porque a gente tem muita informação. A gente recebe informação o tempo todo. O Talk Pretas é um lugar de se informar. Então a gente sabe que a gente recebe informação o tempo todo e se conscientizar é o mínimo. Então, sendo uma pessoa preta ou uma pessoa branca, se conscientizar é o mínimo. Entender a história, entender a cultura brasileira, entender as culturas no geral é o mínimo que você pode fazer. E o papo tá bom, mas a gente tá indo para um rápido intervalo e já já a gente volta.